O que eu gosto bastante, eu acho que conversaria muito com o nosso público, pensando em oportunidades e tudo mais, é que a Carolina Maria de Jesus, ela foi uma catadora de papel, morou na favela do Canidé, tinha 3 filhos... Favela do Canidé... No Tietê, São Paulo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo, isso. Isso nos anos 50, 60. Uau. Um período bastante difícil, né? Sim. E ela era uma mulher preta, uma mulher pobre, favelada, que trabalhou como empregada doméstica. E para custear... Assim, basicamente, a vida inteira dela, ela trabalhou catando papel para poder alimentar os filhos. O que acontece é... Carolina Maria de Jesus estudou só até a 2ª série, ensino formal, tá? E, assim, ajudada por uma das clientes da mãe, mas era apaixonadíssima pela literatura. Apaixonadíssima, e isso mudou a vida dela. Porque, com essa paixão, ela começou a ler bastante, catando papel, ela juntava cadernos velhos e começou a escrever em diário. No diário, ela contava... basicamente, isso é a parte mais triste, mas assim, é um retrato da fome. Um retrato puro, cru. Eu acho que quando eu li, eu tinha 20 anos e eu lembro de sentir uma dor física lendo. Porque era muita fome. Você sentia com ela a fome, sabe? Então era um desamparo total. E mesmo assim, ela via na literatura um escape. Então ela sempre manteve a leitura... Ganhamos água. Aí sim, hein, diretora? E, enfim, ela apaixonada pela literatura e achava que a imaginação era uma maneira de se manter forte, né? Nossa, Porque... Einstein fala isso, né? Sim? Sim, Einstein fala que a imaginação é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu gosto de uma fala recente da Betânia, que ela fala isso. Para viver é preciso um pouco de delírio. E a Carolina tinha essa linha, assim, sabe? Então, ela precisava delirar um pouco, porque era muita fome. Porque quando você fala da década de 50 e 60 em São Paulo, a gente está falando de um período onde ela já tinha um problema social naquela época. E ela tinha quantos anos, mais ou menos, quando ela começou? Você falou que ela estudou até... Ela estudou até a 2ª série. Sim. E quando ela... E aí, a partir daí, ela tinha vários desafios, né? Porque falando de alimentação, então assim, dores de alimentação, não sei o quê. Sim. Só que ela era apaixonada pela literatura. Ou seja, ela aprendeu a ler e se apaixonou. Exato. Não, e eu acho que a parte que eu me identifico e por que eu escolho Carolina Maria de Jesus é justamente isso, assim. Eu sou moradora da periferia de São Paulo, né? Então, a minha vida é muito parecida, assim, na origem, um pouco, claro. Ela tem questão racial que difere e tudo mais, mas, assim, a origem é muito parecida. E, para mim, os livros, o cinema, a arte foram meus educadores, assim, né? Então, a partir deles, eu me apaixonei e acho que é isso, né? São coisas que fazem com que a gente tenha perspectiva de vida, basicamente. Então, eu acho que a literatura fez com que a Carolina sonhasse. E sonhasse uma vida que ela... poderia ter, né? Por exemplo, o livro que sai chama Quarto de Despejo. Carolina era incrível. Escrito por ela. O livro dela. Escrito por ela. Então, aí repare pegando o nome. Mas olha, então assim, ela se apaixonou e ela foi... Como que ela chegou a escrever um livro? Conta isso. Essa parte, por exemplo... Que ela superou... Imagina, catadora de papel, Carolina Maria de Jesus, apaixonada pela literatura, também por escrever. Como? Pegava cadernos enquanto catava, cadernos geralmente, a maioria dava para utilizar ainda, muitas páginas, e começava a fazer diários. Todos os dias, quase. Que ela, toda vez que ela encontrava um caderno, alguma coisa, ela guardava. Basicamente ela colecionou e mantinha uma rotina de escrita. Né? Não vou dizer todos os dias, mas tinha uma rotina de escrita. Então, escrevia sobre sua vida, o que acontecia na favela, seus filhos, a preocupação, porque é isso, ela era uma mãe solteira, né, que tinha 3 filhos para criar, para alimentar. Então, isso é uma coisa que impacta muito a gente, porque é uma pessoa tentando alimentar os filhos, sabe? Então, catando papel, naquela época, ganhava pouquíssimo. E sem deixar de sonhar. E de imaginar. E de delirar com uma vida melhor. E o que é interessante? Brigando com os vizinhos...
Porque eles estavam... vizinho, né? Vizinho é vizinho, Mas né? assim, cometendo... sei lá, brigando com criança, Sim, fazendo alguma normal. coisa. E ela falou assim, olha... Chutou a bola. Eu vou denunciar vocês no meu livro que eu tô escrevendo. Eu vou contar tudo o que vocês estão fazendo. E todo mundo já capaz. E nesse dia, um jornalista... Ouviu o que ela falou. Como assim, você escreve, né? Me conta isso. E aí, a Carolina Maria de Jesus mostrou os diários. E ele viu, cara, isso é um material incrível. Vamos dar um jeito de foi publicar de uma isso. discussão de vizinhos. Foi. Caraca, aqueles encontros da vida, né? Que coincidiu com a visita desse jornalista na favela naquele dia para fazer uma reportagem sobre a favela. Entendi. Então foi uma completa coincidência. E aí nisso... o jornalista não morava. Não, foi fazer uma reportagem na favela do Canidé e por uma acaso escutou a briga da Carolina Maria de Jesus e pensou, peraí, como assim? Temos uma história aqui. Então, um contador de história que encontrou outras várias histórias, né? Nossa, que incrível. É muito Isso muito foi legal. mais ou menos que época essa? Isso anos 50, 60. Final Que o dos encontro, anos 50. que teve esse encontro. Isso, final dos anos 50. E aí, ele viu o material, pensou, podemos fazer isso aqui acontecer, editou. Ele conta, eu acho engraçado que o jornalista conta que cortou muita parte repetitiva. E o que me dói saber da parte que ele corta é justamente as partes repetitivas eram fome, 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 fome. Carolina falava muito disso o tempo inteiro. Então, isso é muito louco, né? Essa tentativa, mas ao mesmo tempo, De expressar. como pesa na gente, né? E chamou quarto de despejo porque é como a Carolina tratava a favela. Quarto de despejo. O que é o quarto de despejo numa casa rica? É para onde vai tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que a gente não usa, E esse nome quem deu que foi a gente ela. ignora. Essa metáfora ela que usa. Então, quer dizer, genial, sabe? Uma mulher astuta, perspicaz, assim, no uso das palavras e tudo mais. Então, ela pensa, ela fala... Ela escrevia bem. Sim, ela, na verdade, foi muitas coisas, a Carolina Maria de Jesus. Esse quarto de despejo, que é o nome do livro, ele foi publicado com erros ortográficos. Mantiveram o original em respeito a ela. Porque, afinal de contas, a gente precisa lembrar que ela só teve até a 2ª série.